Você sabia que hoje é o dia da propaganda? Essa que é a arte de contar boas histórias que conectam marcas e pessoas. Só que nesse ritmo acelerado de hoje, essa arte da propaganda ganhou novos aliados: tecnologia, dados e até, é claro, a inteligência artificial. Para a gente entender como esse universo se transforma com inovação e criatividade e é essencial para empresas e para o consumidor, eu recebo a especialista em marketing e professora de publicidade, Gabi Gonçalo, que acompanha de pertinho essas tendências, né, Gabi? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Quero saber, pessoalmente, um pouquinho antes da gente entrar na sua profissão, na sua especialidade, se você, antes de escolher o seu curso, já era uma apaixonada, assim, por propaganda de rádio, de TV? Eu era. Eu também, como eu fui modelo ali aos 15 anos de idade, eu me envolvia muito com esse meio, né? E aí eu já fui me apaixonando, assim. É um meio que envolve arte, envolve técnica, envolve muita estratégia, então é muito gostoso, assim, de trabalhar com a publicidade. E com bastidores, falo da TV e do rádio, mas eu imagino que com bastidores é muito mais complexos do que o consumidor final às vezes entende. Porque para chegar ali numa propaganda na TV de 15, 30 segundos, são horas e horas de planejamento, de execução, de finalização. Tem muita coisa envolvida que às vezes quem está, né, o receptor não tem dimensão. Tem coisas que a gente às vezes está elaborando há um ano já, para sair uma publicidade, né? Para sair uma comunicação efetiva. Então, envolve um time muito grande, às vezes envolve 2, 3 empresas, né? Outros fornecedores, envolve parceiros, muita estratégia envolvida, muito profissional capacitado, né? Para conseguir trazer o resultado que a gente quer. Então, realmente não é um processo simples. Quando a gente vê tudo funcionando, parece uma mágica, né? Agora, como profissional, né? Primeiramente, parabéns. Hoje é um dia muito importante para o mercado e para os profissionais. Mas qual é o papel da propaganda hoje que você entende para marcas e geração de valor? Acho que para a questão vamos falar da propaganda, né? Se a gente fosse pelo conceito, propagar, o nome próprio já fala. Então, o principal intuito aqui é você fazer uma propagação, divulgar, comunicar para influenciar alguma coisa. Aí pode ser um produto, né? Pode ser uma marca ou pode ser até uma ideia. Então, o papel para a geração, né? Gerar um valor realmente para uma empresa, ela precisa ter algo assim muito estruturado e pensado, sempre a gente fala 360, né? Nunca é uma ação só, nunca é uma coisa só. Assim como a gente cuida da nossa vida pessoal, né? As ações que a gente faz nunca é algo pontual. Então, o papel dela é pensar de forma integrada, principalmente para conseguir gerar esse valor. Porque tem muita gente, às vezes, que vai lá, faz um investimentozinho e acha que vai funcionar. Faz um outro aqui, faz um outro ali, não. Quando a gente vai cuidar da saúde, por exemplo, fazer um exercício 2 vezes por ano não vai resolver. Para a propaganda é a mesma coisa. Então, para ela gerar valor mesmo para uma marca, ela precisa estar bem estruturada, envolvendo outros fatores, diversos canais que a gente fala em inglês, omnichannel, né, que é a tendência. A gente está em diversos canais, diversos lugares, porque a gente está o tempo todo olhando para muita coisa, né? Tem muita comunicação, muita informação hoje em dia, né? Então, quanto mais a gente conseguir envolver esse público, entender onde ele está para falar com ele, mais ela vai ter esse papel de geração de valor. Quando você fala em canal, realmente são infinitas possibilidades. TV, rádio, outdoor, internet, enfim, são, né, aqueles aviõezinhos que passam na praia quando a gente está lá na areia, tudo pode ser um canal, um meio de fazer a sua propaganda. E aí, quando você fala nisso, a prova são grandes marcas, que hoje não precisariam mais de propaganda. Quando você está com sede e abre aquela latinha e faz aquele barulho e toma aquele, né, refrigerante gelado, que eu não preciso nem falar a marca, as pessoas sabem do que eu estou falando, é por causa disso. É só o som, né? Às vezes o cheiro, né? E aí o marketing sensorial, junto com a propaganda atuando juntos, né? Você já lembra uma marca. Então, claro que não foi só uma ação que foi feita em relação a isso. E até essa coisa de estar em vários lugares é muito engraçado, porque tem gente que defende isso aqui é o que funciona, isso aqui é o que não funciona. E não é bem assim. Na verdade, a essência da propaganda ela não muda. O que muda é a gente entender o contexto que a gente está inserido hoje, para ver quais as decisões e os canais, né? Porque hoje em dia não só, os canais que a gente vai escolher para atuar. E complementando também, você vê marcas que são 100% digitais investindo em coisas tradicionais. Ou seja, não é bem assim, não é só porque o seu público ele está no digital que você vai só investir ali. Então vai depender muito do contexto e a gente precisa pensar sobre isso, acho, nesse dia, né? Que não existe uma fórmula mágica para tudo, nem, como eu falo sempre, nem para a nossa vida, nem na publicidade e na propaganda. Não existe uma fórmula mágica, existe um entendimento de contexto, de situação, de investimento, de tipo de empresa, de tipo de negócio, para tomar as melhores decisões. E a gente traz esse assunto para o Ver Mais, porque a gente sabe que tem muitos empreendedores que nos acompanham.
pequenos empreendedores, médios, grandes, né? Tem grandes empresas de saúde aqui em Joinville que eu sei que estão com a TV ligada nesse momento e que também investem na TV em outro momento, no sentido, uma hora a gente entrega conteúdo de saúde, daqui a pouco você vê a propaganda. E aí quem ganha com isso é o consumidor, que ele tem a oportunidade. Puxa, eu estou com esse problema de saúde, onde eu vou? A primeira marca que ela lembra. Por isso, muitas marcas também investem em questões de experiências, né? Então, eu gostaria que você, até como uma dica, né? Porque eu sei que não existe dica também nesse sentido tão fácil, mas o que você recomenda a quem empreende no sentido de pensar um pouquinho fora da caixa para falar sobre o seu negócio? Acho que para pensar fora da caixa, a gente tem que, em primeiro lugar, entender muito o nosso público, né? E também olhar o que os demais estão fazendo. Lembrando que a gente chama isso de benchmarking, mas nem sempre que todos estão fazendo é que você também vai replicar. Então, às vezes, para sair um pouco fora da caixa, assim, se está todo mundo investindo aqui, eu devo também investir aqui, ou se eu fizer algo diferente, eu vou atrair a atenção de uma outra forma, né? Então, é muito assim, pensar estratégico e observar. Acho que o bom publicitário, vamos dizer assim, né, o bom marqueteiro, ele tem essa capacidade de observar e também abrir horizonte na hora de estudar, né? E não é só sobre ter várias ideias legais, porque ideias criativas são muito boas, mas muitas vezes elas não vão funcionar, por mais criativas que sejam. Às vezes uma ideia simples, ela já pode ser fora da caixa também. Então, não vamos complicar, mas vamos estudar e observar o que a gente está vendo em volta para conseguir pensar algo que seja inusitado, né? Que maravilha. E para quem quer, eu ouço com frequência, eu sou apaixonada por esse meio, né? Muita gente quer e está se tornando social media, está indo fazer publicidade, você é professora de publicidade. Que habilidades você considera importantes, assim, fundamentais? Eu acho que o primeiro, assim, que eu falaria é curiosidade. Porque se a pessoa ela não quer saber mais coisas, ela não quer ver o que o concorrente está fazendo, ela não quer conhecer profundamente o seu público-alvo, dificilmente ela, por mais que ela seja às vezes criativa, e é por isso que eu não coloco criativa em primeiro lugar, porque às vezes a pessoa é criativa, mas ela não tem essa vontade de aprender, essa vontade de saber mais sobre as coisas, né? E aí a criatividade ela não vai servir de nada. Então, é super importante ser criativo, mas não é tão primordial quanto ser curioso e estudioso também. Não, e faz sentido. Na faculdade de jornalismo, primeiro dia de aula, eu ouvi muito. Eu vim fazer comunicação porque eu falo bastante. Todo mundo fala que eu deveria atuar na comunicação. Não necessariamente. Exato. A gente aprende com a vida que às vezes ouvir, perceber, refletir impactam mais. Quase como um psicólogo, né? Acho que a primeira parte que tem muita gente que adia, às vezes, até numa estratégia de comunicação, é ouvir o cliente. Porque demora, porque é cansativo, porque é difícil conseguir agenda de alguém para conseguir falar com você, né? Então, é um processo que é difícil e muitas vezes você tem que pedir ajuda para alguém, mas não deixe de fazer, que isso aí é o começo de tudo. Então, vamos acrescentar resiliência nisso também. Até porque, às vezes, o próprio cliente não sabe. Ele conhece do negócio dele, do produto, mas ele não sabe como falar disso para fora. Então, realmente, ali precisa ter uma integração muito grande. Agora, falando em futuro, o que você acha que o futuro da propaganda? Ele é mais humano, mais tecnológico? A gente tem uma grande polêmica aí, né? Porque com essa grande utilização de ferramentas com IA, a gente vê uma aceleração na parte de processos, porém uma necessidade ainda de trazer o humano, né? Fala-se muito do híbrido, né? Então, assim, não adianta você se formar hoje sem saber fazer o que você conseguiria fazer sem a IA, por exemplo, né? Então, a tendência é que a gente aprenda a usar a IA a nosso favor. Então, o híbrido, com certeza, é o que que já está acontecendo e quem utiliza demais tecnologia e de menos o humano também já está vendo que pode não dar o resultado que você quer. E aí eu gosto também de fazer um parênteses sobre resultado, porque todo mundo fala, não deu resultado. Eu falo, o que é resultado para você? Então, essa reflexão sobre resultado, né? Que às vezes parece que deu resultado, mas você poderia ter ganhado 2, 3 vezes mais se você tivesse feito de uma outra forma. Mas o fator humano, eu acredito que ele vai ser sempre indispensável. Que maravilha. Olha, Gabi, parabéns, né? Obrigada. Pela sua profissão, pelos seus prêmios. Também é uma profissional muito reconhecida aqui na cidade. E, através de você, a gente homenageia todos os profissionais que atuam aqui mesmo na nossa empresa. A gente tem uma conexão muito grande, né, entre o setor da publicidade, nossa parte comercial, com as agências que produzem comercial. E a você que nos acompanha, que muita gente também investe na TV com esse objetivo também de expor, de falar do seu negócio. Gabi, obrigada mais uma vez. Obrigada a você.